Bom, pessoal, chegamos na nossa quarta e última aula da semana, em que vamos falar da área do segmento e da área da coroa. Perfeito? Bom, o segmento circular, nós já vimos o que é, certo? Por exemplo, nós temos aqui nosso círculo com o nosso centro, que eu chamei de ponto O. Traçamos aqui dois raios, um raio para cá e um raio para cá. Temos um ângulo aqui e isso forma o que? O setor circular, certo? O segmento circular, o que é? É a região que está delimitada pela corda, que é essa que eu tracei de verde, e pelo arco, ou seja, essa região aqui, perfeito? E é essa região aqui que nós queremos saber a área. Bom, então vamos aprender. Deixa eu pôr outra cor aqui. Isso, beleza. Ó, vocês concordam comigo que a área do setor a gente sabe calcular, certo? A área do setor. Nós vimos no vídeo passado, que seria, por exemplo, alfa sobre 360 vezes πr ao quadrado. Perfeito? Mas observe o seguinte, qual figura é essa que está sendo delimitada pelo raio aqui e pela corda, que eu vou chamar, por exemplo, de AB? É um triângulo, certo? Não posso dizer que é um triângulo equilátero, mas é um triângulo, tá? E vocês concordam comigo que se eu fizer essa área do setor menos a área do triângulo, que área que vai sobrar para mim? Vai sobrar a área desse segmento, certo? Porque a área do setor, olha, é tudo isso aqui, ó, certo? E a área do triângulo é essa parte aqui, ó. Se eu fizer uma menos a outra, toda essa área aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar a área do segmento. Então, essa é a fórmula do segmento circular, da área do segmento circular. É a área do setor menos a área do triângulo. Agora, o que eu quero que vocês observem? Quero que vocês observem a seguinte coisa. Vamos olhar para o triângulo. O triângulo ele tem um lado que vale R e outro lado que vale R. Certo? Como que nós calculamos a área desse triângulo? Foi de uma maneira que nós aprendemos, em que a área do triângulo ela seria igual a meio dos produtos dos lados, R vezes R, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, ou seja, o seno de alfa, certo? Então, ó, aquela fórmula que a gente aprendeu lá naquela parte de área de triângulo está sendo utilizada aqui novamente, como vocês podem observar. Beleza? Então, por exemplo, para ficar um pouco mais sofisticado, nós poderíamos pegar a área de setor aqui e substituir por alfa sobre 360 vezes πr ao quadrado menos r ao quadrado vezes seno de alfa dividido por 2. Opa, dividido por 2. Então, por exemplo, isso seria uma forma... Nossa, esse seno aqui ficou ruim. Mas dá para entender. Então, por exemplo, isso seria a área do segmento. Seria a área do setor menos a área do triângulo. Sendo que a área do triângulo a gente usaria essa formulinha aqui, que é a maneira mais fácil. Que é meio do produto dos lados vezes o seno do ângulo compreendido entre eles. Certo? Que está entre eles aqui. Então não é uma coisa tão difícil, certo? É só fazer uma área menos a outra. Agora, a última área que nós aprenderemos a calcular é a da coroa circular. O que é essa coroa circular? A coroa circular é como se fosse aquela rosquinha, como se fosse um anel, tá? Ela tem, por exemplo, uma área vazada aqui, ó, como se não tivesse nada aqui, e essa parte aqui, ó, é a área que a gente quer calcular, certo? Então observem que nós temos aqui o centro
E esse centro, ele vale tanto para o círculo menor como para o círculo maior. Quando nós temos dois ou mais círculos com o mesmo centro, nós falamos que esses círculos estão concêntricos. Dessa maneira, ó. Concêntricos. Certo? Porque eles possuem o mesmo centro. Então, o raio, se a gente tem círculos concêntricos, todos os raios partem do mesmo ponto. Ou seja, parte do centro aqui. Perfeito? Então, olha, nós temos o raio do círculo menor, certo? Que eu vou chamar de Rzinho, de R minúsculo. E tem o raio do círculo maior, que eu vou chamar de Rzão. Agora observa, se eu quero achar a área dessa coroa, o que eu tenho que fazer? Se eu calculo a área do círculo maior, do Rzão, eu vou ter essa área toda, certo? E subtraindo dessa área, desse raio menor, eu vou ter o quê? A área da nossa coroa. Então basta a gente fazer o quê? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, ó, a área da coroa é igual a π Rzão ao quadrado, certo? Menos π vezes Rzinho ao quadrado. Perfeito? E aí, para ficar a fórmula bem legal, a gente coloca o π em evidência. A área da coroa é igual a π, certo? Que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Menos Rzinho ao quadrado, certo? Porque como o π está multiplicando os dois termos, eu posso colocar em evidência da maneira que eu fiz aqui. Então essa é a fórmula da área da coroa, certo? Que é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Perfeito? Bom, vamos fazer um exercício do Enem de 2018. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, possuem o mesmo centro. Então, ó, essa primeira imagem que a gente observa, a gente tem a praça em volta, tem um chafariz aqui no meio e em volta a gente tem um passeio. Perfeito? Lembrando que o chafariz com o passeio são círculos, eles são concêntricos. Eles têm aqui o mesmo centro, tá? De onde o raio parte. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os dois pontos, A e B, conforme a figura. Então, o que ele fez? Ele traçou uma trena aqui, ó, entre A e B, e obteve a medida de segmento de reta AB igual a 16 metros. Então, ó, ele pegou a trena aqui, certo? E achou que essa medida é 16 metros. E observe o que ele falou, que essa trena ela foi esticada de maneira tangente ao chafariz, tá? Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Então, olha, ele mediu esse valor aqui que deu 16 metros e ele achou a área do passeio. Como que ele fez isso? Bom, lembra quando eu falei para vocês que sempre que a gente tinha uma reta tangente a um círculo, uma circunferência, ela era perpendicular ao raio? Então, por exemplo, se a gente definisse aqui como o nosso centro geométrico, certo? Aqui, ó, nós temos o quê? O raio menor, que é o Rzinho, perfeito? E esse Rzinho, ele faz 90 graus, beleza? Outra coisa que a gente tem que observar é que, nesse ponto de tangência, ele divide esse segmento em duas partes iguais, como se sobrassem, por exemplo, 8 metros para cá e 8 metros para cá, certo? E olha que interessante, se a gente traçar agora o nosso raio maior do centro até um desses pontos, ou A ou B,
o que nós temos aqui? Nós temos o valor do raio maior, tá? Então aqui, ó, nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Perfeito? Agora, vamos o quê? Vamos aplicar a área aqui do... Não, desculpa, isso. Vamos fazer a área, vamos aplicar a área da coroa. A área da coroa, vocês vão entender depois, a área da coroa, ela é igual a π, que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado, certo? E agora vamos fazer o quê? Vamos utilizar o triângulo, o teorema de Pitágoras. Qual que é o teorema de Pitágoras? É a hipotenusa ao quadrado, que é r ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é r ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? E aí, por exemplo, se a gente jogar o r para lá, a gente vai ter as seguintes igualdades. A gente vai ter aqui r ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é 64. Então, olha, r ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 64. E observe a seguinte coisa, que essa expressão aqui, ó, ela é a mesma expressão que está aqui. Perfeito? Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que a área da minha coroa é igual a 64, porque r ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 64 vezes π. E aí eu achei a medida encontrada pelo engenheiro, de 64π. Perfeito? Então, a área desse passeio aqui, ó, ela seria o quê? Igual a 64π. Por exemplo, se eu não conseguisse achar ou utilizar esse teorema aqui, que é o teorema de Pitágoras, para achar, não é a maneira certa, mas a gente poderia fazer um pouco pela intuição. Como assim pela intuição? Por exemplo, nós sabíamos que aqui vale 8, certo? E esse é um cateto. Se a gente visse o triângulo aqui, bom, se a gente lembrasse do triângulo pitagórico 3, 4 e 5 e os proporcionais, a gente perceberia que se a gente multiplicar isso por 2, nós teríamos catetos de 6 e 8 e hipotenusa de 10, certo? Então essa seria uma alternativa. Só que, lógico, esse aqui seria tudo meio que, como se diz, na base do achismo, perfeito? Porque o valor desse raio aqui ele pode ser maior ou menor. A gente não sabe dizer, tá? Mas daria certo também, se a gente calculasse, beleza? Porque aí 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado daria 64. Daria a mesma coisa. Beleza, gente? Então, nós ficamos por aí essa semana. Vocês desculpem ainda estar postando a aula no sábado, é porque eu tive problema no notebook e tal. E aí eu não consegui postar as aulas antes, o notebook ficou pronto só na sexta-feira. Mas para não deixar vocês aí sem conteúdo, beleza? Bons estudos, precisar, tamo aí. Obrigado, galera. Até mais.